Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Evangelho e Educação. Lição 21. Iniciamos nossos estudos buscando ampliar um pouco nosso entendimento sobre o verbo educar. Origem da palavra educar. Do latim educare, educere, que significa literalmente conduzir para fora ou direcionar para fora. O termo latino educare é composto pela união do pretexto ex, que significa fora, e do cere, que quer dizer conduzir ou levar. O significado do termo direcionar para fora era empregado no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade, ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem no mundo. É interessante observar que o termo educação em português possui uma conotação não encontrada na palavra education no inglês. Enquanto que em português a palavra pode ser associada ao sentido de boas maneiras, principalmente no adjetivo educado, em inglês, educated refere-se unicamente ao grau de instrução formal. A educação nos conduz a um melhor entendimento do mundo que nos cerca. Nos permite o uso da palavra escrita e falada de forma a sermos bem compreendidos. Nos auxilia a quantificarmos as coisas, as distâncias, o tempo. Faz-nos perceber a grandiosidade da natureza e suas leis, através das ciências biológica, química, física e tantas outras. Quem tem a oportunidade de estudar, reconhece que a educação lhe oferece meios para crescer, para sair de si mesmo, de sua ignorância e vislumbrar o mundo em novos patamares. O livro Pensamento e Vida nos informa sobre este movimento do espírito. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. O que Emmanuel nos convida a realizar neste estudo é perceber o caráter educativo do Evangelho de Jesus, não apenas individualmente, mas também de forma coletiva. Afirma o benfeitor que a vinda do Cristo inaugura nova era para a humanidade. Contudo, o benfeitor nos explica que é processo gradativo, que não acontece do dia para a noite e, portanto, encontraremos em cada um de nós obstáculos a serem transpostos de acordo com nossas vivências anteriores. Cada um possui uma bagagem única que decorre de suas muitas vidas. Trazemos tendências boas e ruins, e apenas se adentrarmos neste processo educativo, compreendendo a nossa existência com este propósito, teremos a oportunidade de nos enriquecermos, tal qual o aluno que vence uma etapa, que passa de ano ou vai bem em uma prova.
Caminhemos com Emmanuel, usufruindo de seu lúcido pensamento nas lições do livro Roteiro. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Na Grécia, as artes haviam atingido luminosa culminância e, em Roma, bibliotecas preciosas circulavam por toda parte, divulgando a política e a ciência, a filosofia e a religião. Os escritores possuíam corpos de copistas especializados e professores eméritos conservavam tradições e ensinamentos, preservando o tesouro da inteligência. Prosperava a instituição em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Observemos quão interessante é este trecho inicial da lição. Emmanuel elenca o que já possuíamos enquanto humanidade: sólida cultura, artes, bibliotecas, política, ciência, filosofia e até mesmo religião. Porém, alerta que quem prosperava era a instituição e não a educação. O que isto nos quer dizer? Qual a razão dessa distinção entre instituição e educação? Pensemos de forma simples. Uma boa escola garante um bom aprendizado? Ou então, um professor culto e inteligente garante que o aluno se desenvolverá com êxito? Vejamos ainda um pouco mais sobre o significado da palavra instituição. Significado de instituição é um substantivo feminino. É uma ação de instituir, de estabelecer, de fundar algo novo. Conjunto de regras e normas estabelecidas para a satisfação de interesses coletivos. O Estado, o Congresso, uma fundação são instituições. Organização que, pública ou privada, busca resolver as necessidades de uma sociedade ou comunidade. Instituições religiosas. E, por fim, estabelecimento de educação e instrução, instituição de ensino. Temos aqui o exemplo clássico de forma e conteúdo. A instituição é a forma, porém a educação é o conteúdo. Precisamos da forma, que são as escolas, os professores, as experiências. Porém, a educação é o que faremos com tudo que nos é disponibilizado neste processo de aprendizado. O que se constata é que o homem já havia avançado em meios para educar-se, porém, a ausência dos ensinamentos do Cristo o impediam de avançar como ser espiritual na verdadeira educação, avançar em amor e em fraternidade. Caminhamos um pouco mais com a lição para adentrarmos nesta questão. O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. A mulher, aviltada em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos à penosa servidão, anotados como animais. Pais podiam vender filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral.
Rara festividade do povo que transcorria sem a vasta efusão de sangue humano, como impositivo natural dos costumes. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Eis a descrição das misérias humanas. O homem subjuga o homem, caminhando a largos passos em seu orgulho e egoísmo. Crianças doentes, homens, mulheres, pessoas desprovidas de posse de sua liberdade. Todos sentem o braço do tirano que, ao invés de acolhê-los e protegê-los com sua força, usa-a para causar mais dor e sofrimento. Talvez pudéssemos nos alegrar se todas essas desditas descritas por Emmanuel fizessem parte de um passado distante, mas se olharmos atentamente para o mundo que nos cerca, veremos que ainda hoje estes desenganos persistem. O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. As prisões ao redor do mundo, salvo a exceção dos países ricos, terminam por deformar a personalidade já doente dos que nela adentram. Quem já conheceu uma prisão em nosso país irá reconhecer que os direitos humanos mínimos são diariamente esquecidos e negligenciados. Como recuperar cidadãos em tais condições? Como educá-los a um novo agir se a nossa atitude enquanto sociedade é apenas punir? A mulher, aviltada em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Frase do livro Roteiro. No último século, as mulheres tiveram grandes conquistas de direitos e posições sociais, desde a oportunidade de trabalhar, estudar, tomar as próprias decisões. Muito se avançou, porém, ao olharmos com atenção, veremos que muitos países ainda dispensam tratamentos degradantes. Até mesmo em nosso país, estão disponíveis as estatísticas de maus tratos, de mulheres que sofrem violências domésticas das mais diversas ordens. Como avançar nesta questão? São apenas as nossas leis um instrumento para conter esta barbárie que se perpetua ao longo dos milênios? Uma outra frase do livro Roteiro: os pais podiam vender os filhos. A lei não mais permite tal prática. Os filhos não são mais propriedade dos pais, como não o são mais as mulheres. Porém, até bem pouco tempo, uma dívida era resolvida com a venda de um filho que passava a condição de escravo do credor. Concebemos algo assim em nossas vidas? Parece-nos assombroso algo assim? Atentemos para os ladrões dos nossos dias. Já não são as dívidas que levam nossos filhos embora, mas os vícios, como a droga e o álcool, lembrando-nos de que a família, célula máter da sociedade, ainda padece e carece de novos rumos. Assim, item por item, Emmanuel nos alerta deste mundo antigo e presente, dessas dicotomias humanas, de algo que já não deveria existir, mas que, por fazer parte dos mais íntimos sentimentos do homem, veste-se com outras roupas e permanece a agir. E permanecerá agindo até que eduquemos nossos sentimentos sob as luzes do Evangelho de Jesus. Olhemos para o Mestre, através das lentes que Emmanuel nos traz nesta valorosa lição. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar, e rogando perdão celeste para aqueles que o vergastavam, aferiam, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Jesus,
rompeu com os costumes de guerra e vingança, deixou-se vencer para retornar vencido, mostrando-nos que a vida na Terra é experiência restrita a um tempo, que não encerra tudo o que somos, nem tudo o que vivenciamos, sendo apenas uma etapa da vida verdadeira. Dá-nos um novo olhar, faz-nos perceber a eternidade e nos convida nela a adentrarmos com Ele, instigando-nos a buscarmos na profundidade do nosso ser a centelha divina que o Pai nos concedeu quando nos criou. E seu exemplo alcançou muitos corações. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. A fraternidade ilumina o nosso caminhar. No começo, eram poucos os que se deixavam conduzir por esta nova forma de viver. Pagaram com suas vidas por romper com a forma como o mundo vivia. Foram chamados de loucos e covardes, mas o seu exemplo permanece até hoje, fortalecendo-nos e nos guiando em nossas lutas cotidianas. Recordemos que no início do estudo, verificamos que o vocábulo educare significa conduzir para fora. O bem que reside em nós, a centelha divina que nosso Pai Celestial nos concedeu quando nos trouxe a vida, começa a se revelar, é conduzida para fora. Quando adentramos neste caminho, iniciamos um processo educativo ascendente. Eis o novo mundo nas palavras de Emmanuel. Dilacerados e atormentados, entregues ao supremo sacrifício nas demonstrações sanguinolentas dos tribunais e das praças públicas, ou trancafiados nas prisões, os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Há grupos de servidores que se devotam ao trabalho remunerado para a libertação de numerosos cativos, senhores da fortuna e da terra, tocados nas fibras mais íntimas, devolvem escravos ao mundo livre. Doentes encontram remédio, mendigos acham teto, desesperados se reconfortam, órfãos são recebidos no lar. Nova mentalidade surge na terra. Novas palavras de ordem, compaixão, solidariedade, bondade, amor, fortaleza moral e esperança. Eis o roteiro dado ao espírito que quer educar-se, que já compreendeu que a terra nos acolhe qual escola bendita, permitindo-nos as mais diversas experiências que aprendemos a intitular de provas e expiações. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz que Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem em empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Jesus exemplifica, mas espera de nós o esforço para que avancemos em sua direção. Encerra Emmanuel a lição. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras, e sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria
exclamando felizes: meu irmão. A educação de que trata este capítulo transcende os conceitos humanos e acadêmicos para nos falar das coisas do espírito, da educação dos sentimentos. Atribui-se a São Francisco de Assis esta orientação. Evangelize sempre, se preciso, com palavras. Nossas atitudes demonstram o que vai em nosso coração. Se isto permitir que a luz do Cristo adentre em nossas vidas, ressignificando todo o nosso caminhar, iremos nos perceber com maior clareza, veremos nossa pequenez e que ainda muito erramos. Não obstante, encontraremos as respostas para os nossos desenganos na fraternidade, no amor e na caridade. O despertar do homem acontece quando ele percebe a si mesmo e passa a olhar o mundo com mais bondade. Não grita por perfeição, socorre o oprimido. Não acusa o que erra, acolhe-o com bondade. É afável em seu agir porque reconhece que estamos caminhando juntos, muitas vezes tropeçando em desenganos, porém caminhando na luz que Jesus nos oferece a cada dia. Eduquemos nossos corações, deixemos que as pequeninas lições do dia a dia nos ensinem sobre a bondade, a gentileza, a alegria e a esperança. Emmanuel nos dá alguns conselhos práticos no livro Paz e Renovação, lição 45, intitulada Disciplina e Educação. E é com esta lição que encerramos o estudo de hoje. Evidentemente, não se justificam silício e jejuns sistemáticos a serviço da alma. No entanto, é justo empenharmos atenção e esforço na aquisição de hábitos dignos, conducentes à evolução. Considera que toda obra, por mais importante, principia no alicerce e iniciemos as grandes realizações do espírito através de pequenos lances de disciplina. Tanto quanto possível, aprende a te desprenderes dessa ou daquela porção de ti mesmo, ou daquilo que te pertence, a fim de ajudar ou facilitar alguém. Não desprezes a possibilidade de visitar ao irmão em doença ou penúria, pelo menos uma vez por semana, de maneira a levar-lhes consolação e refazimento. Em cada 7 dias, qual ocorre o impositivo do descanso geral, desloca um deles para ingerir o mínimo de alimentação, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo. Semanalmente, retire igualmente um dia para que o trabalho de vigilância absoluta no próprio pensamento e no próprio verbo, mentalizando e falando exclusivamente no bem dos outros. Em cada ciclo de 24 horas, repara diminuta área de tempo, quando não possas fazê-la mais ampla, para estudo e meditação, silêncio e prece. Faze por dia ou por semana um horário de serviço gratuito, em auxílio aos companheiros da humanidade. De certo que não estamos generalizando recomendações de ver que todos conhecemos criaturas quase inteiramente devotadas ao bem ao próximo. Ainda assim, apresentamos o assunto de nós para nós mesmos, porque toda educação parte da disciplina e para que nos ajustemos à disciplina nesse ou naquele setor da vida, será sempre invariavelmente preciso começar. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.